Na primeira semana, a nossa orientação temática, salvo engano, foi sobre cidades saudáveis. Hoje, seguindo até mesmo uma linha de pensamento de temáticas voltadas para a saúde, nós vamos falar sobre a questão de alimentação estética. Então, nosso tema hoje é alimentação estética, os parâmetros para uma vida saudável no século XXI. Então, vamos relacionar esse eixo temático da saúde junto com a questão estética e verificar o que é que nós podemos argumentar dentro desse embate, dentro dessa discussão. Vale lembrar aqui que nós não temos unicamente um debate sobre estética e nós não temos unicamente um debate sobre alimentação. Eu vou ter que discutir qual a relação entre esses dois eixos, entre essas duas palavras-chave, alimentação e estética. É onde até que vai entrar uma discussão que não está no tema a respeito de dietas radicais, tudo bem? Vamos aqui inicialmente verificar o que é que o nosso texto motivador traz e o que é que você pode aproveitar desse texto motivador. O texto motivador 1, ele vai ser uma pesquisa, né, que foi inclusive publicado pelo Globo Esporte em forma de notícia, que vai ressaltar as seguintes informações, ó. Fazer dieta sem acompanhamento nutricional representa risco à saúde. Então aqui o próprio título, ele já vai direcionar aquilo que você vai discutir. E ele coloca: deficiência de nutrientes, falta de carboidratos, excesso de gorduras e proteínas e efeito sanfona são alguns dos resultados negativos possíveis. Aqui tenha sempre na manga uma dieta da sopa, da proteína, dos pontos, do grupo sanguíneo, sem glúten, que eliminam o consumo de determinados alimentos e exageram na ingestão de outros. O que na maioria das vezes não fica bem explicado é que remédios e alterações radicais na alimentação, sem ter o acompanhamento nutricional, podem colocar a saúde em risco e trazer complicações piores do que o excesso de peso. Ainda mais no Brasil, apontando como o país que mais consome medicamentos para emagrecer. Perceba que no nosso texto motivador, ele ressalta que além dessa questão de mexer com a nutrição, eu tenho consumo de remédios para emagrecimento. Então isso está ligado ao quê? A uma questão de dietas radicais, sem um acompanhamento de profissional que vai auxiliar a pessoa dentro dessa dieta. Respeitados como história clínica, familiar e social, exames laboratoriais preferenciais, aversões e intolerâncias alimentares, doenças associadas, interações medicamentosas, nível de atividade física e questões psicológicas. Isso são fatores que estão ligados à questão dessas dietas, né, que são que os médicos colocam. Portanto, é fácil concluir que muitos prejuízos podem ser causados por regime de emagrecimento realizado sem a adequada avaliação. É o que afirma a nutricionista Cristiane Peroni, especialista do Eu Atleta. Dietas sem acompanhamento são restritivas e não levam em conta estado de saúde, hábito alimentar e estilo de vida do indivíduo. Não tem preocupação em promover educação nutricional e o mais complicado, não conseguem acompanhar a manutenção do peso perdido, disse. Excelente texto motivador. Ele, de certo modo, tanto sintetiza como ele traz informações importantes do que você vai discutir dentro dessa temática das dietas, da falta de acompanhamento nutricional. O que você pode reaproveitar enquanto argumento? Perceba que esse nosso texto motivador, ele vai falar dos perigos dessas dietas sem um acompanhamento profissional. E a gente pode até acrescentar que a busca pelas dietas, né, radicais, sem acompanhamento, ela acontece justamente devido a um senso comum da sociedade ou então a uma alienação social de que determinados comportamentos, determinadas dietas, elas vão trazer ao indivíduo a estética perfeita, que é aquela estética que é vendida pela mídia e que você inclusive pode usar como argumento. Então, como sempre, dentro do padrão Enem, eu tenho um texto motivador 1 que traz informações referenciais.
informações do caráter totalmente informativo para complementar a sua argumentação ou para orientar a sua argumentação. O nosso texto motivador 2, ele vai trazer uma discussão contemporânea e ao mesmo tempo polêmica, que pode até acrescentar também dentro dessa discussão sobre dieta e estética, alimentação e estética, que de certo modo ele vai ser quase que o contrário a respeito das questões das dietas radicais. Enquanto as dietas radicais eles trazem a busca pelo corpo perfeito, o texto motivador 2 ele vai trazer uma discussão até mesmo contemporânea a respeito do perigo da aceitação da obesidade, de que eu nem diria comportamento, mas um estado corporal que apresenta riscos e que não pode ser romantizado na sociedade. Olha o que é que o texto diz, olha o que é que o texto afirma. Especialistas em saúde pública alertam que aceitar o sobrepeso pode elevar casos de doenças como hipertensão, diabetes e algum tipo de câncer. Olha que interessante. O nosso texto 1, ele ressalta a alimentação do ponto de vista de buscar dietas radicais, e essa busca de dietas radicais ele vai restringir sua alimentação. Isso é um risco. Por conta de quê? De um patamar estético que é visado e que não necessariamente vai ser alcançado. O texto motivador 2, ele já fala nessa questão alimentar dentro do parâmetro da pessoa se alimentar com muitos nutrientes que de certo modo podem ser excessivos, a alimentação rica em gorduras, rica em carboidrato, que é desregrado. E isso tem relação também com a questão estética, porque aqui o indivíduo ele não vai se preocupar com essa questão estética, e essa falta de preocupação com estética, ou então a não aceitação dos padrões, ele faz com que o indivíduo não se preocupe com a sua saúde, porque ele sempre vai assemelhar, achar que esse fator de saúde não tem relação direta com estética. Então é um texto que até vai contra, ou então está dentro de um parâmetro contrário àquilo que o texto 1 traz, mas que se enquadra perfeitamente dentro dessa temática. Olha o que ele coloca. Olhe ao seu redor e é provável que você veja muitas pessoas com sobrepeso ou obesas. Talvez você esteja entre elas e pense: tudo bem, eu não sou diferente de ninguém, então qual é o sentido de travar mais uma batalha perdida contra a balança? Você não está sozinho. Uma forma sutil de pressão dos colegas convenceu muitos de que é aceitável ser significativamente mais pesado do que as faixas de peso normais, listadas no índice de massa corporal ou gráfico de peso versus altura, isso orientada pelo médico. Mary A. Burke, economista da Federal Reserve Bank de Boston, que estuda normas sociais, participou de um estudo em 2010 que descobriu que uma proporção crescente de adultos com excesso de peso, 21% das mulheres e 46% dos homens, alta de 14% a 41%, respectivamente na década de 1990, consideram seu peso aceitável. Em um estudo publicado na revista científica Journal of the American Medical Association, no ano passado, descobriu que menos adultos com sobrepeso ou obeso estavam tentando perder os quilos em excesso. Então perceba que aqui, essa não aceitação de padrões estéticos faz com que muitos acreditem que também ela não tem que estar se preocupando com saúde. Obviamente, eu não vou discordar disso, que nós sabemos que saúde não tem necessariamente nada a ver com estética. Mas essa discussão de que existem riscos com sobrepeso, com a obesidade, riscos para a saúde, ela deve e pode ser levada em consideração dentro da discussão desse tema. Tudo bem? Então, isso é que o texto motivador 2 traz para discussão. Professor, se eu não quiser seguir esse argumento, não precisa. Entenda que os textos motivadores, eles trazem informações e argumentos que vocês podem utilizar, o que não necessariamente vai garantir que você vá utilizar.
Vamos para o texto motivador número 3. O nosso texto 3, ele traz uma reflexão a respeito de pessoas que, ao se alimentarem, na verdade, elas pensam em medidas. E aqui, novamente, eu tenho toda uma alienação voltada a essa questão estética. Verifiquem que a nossa colega aí na imagem, ela está se alimentando de fitas métricas, né? O que deixa para inferência de que a preocupação muitas vezes não está nem com a alimentação, está na verdade com as medidas. É aí que entram problemas importantes para ser discutidos, como a questão da bulimia, que entra como argumento e repertório nessa temática, como a questão da vigorexia, que também pode entrar como argumento e repertório dentro dessa temática. Então, é isso que o texto motivador número 3 nos traz. Pronto. Sempre terminou o texto motivador, a gente vai conversar sobre planejamento textual e repertório. Para quem é novo aqui, nosso primeiro vídeo, eu ressaltei a importância de você construir o planejamento do seu texto. E esse planejamento, ele é essencial se você quiser tirar uma nota muito boa na sua redação. Porque o planejamento ele vai mostrar que você tem domínio de coesão, ele vai mostrar que o seu argumento tem coerência e de que tudo está associado na defesa do seu ponto de vista. O que é o planejamento? Você vai fazer a argumentação. Então, antes da argumentação, eu já tenho que saber qual é a minha tese. Antes da argumentação, eu já tenho que saber quais ideias eu vou discutir. Antes da argumentação, eu já tenho que entender quais argumentos que eu vou selecionar para a defesa da minha tese. E antes da argumentação ou da produção, eu já sei que proposta de solução eu vou usar para o meu problema. Eu vou colocar também, junto com o planejamento, algumas dicas de repertório e de informações que podem complementar a sua argumentação, com algum documentário, com alguma entrevista, com algum vídeo ou com alguma leitura. Tudo bem? Vamos aqui ao que realmente importa. A primeira dica, vocês podem até fazer o scan aí do QR Code, é uma entrevista, se eu não me engano, do R7, sobre os perigos de dietas milagrosas, né? Eles fazem uma abordagem de entrevista com algumas pessoas e perguntam se elas já fizeram alguma dieta, se elas conhecem os riscos dessas dietas e até colocam, na verdade, que muitos indivíduos, eles adotam essas dietas sem ter conhecimento sobre esses perigos. Então, é uma excelente reportagem que pode lhe ajudar a entender melhor a temática e se você quiser trazer esse argumento da dieta milagrosa, certo? Ou você aponta o celular para a tela, faz o scanner do QR Code e a partir daí você tem acesso direto à reportagem. E dentro do nosso texto motivador número 2, eu peguei também um vídeo, bem polêmico inclusive, de um médico que traz o seguinte título, ó: Obesidade saudável não existe, explica especialista. Ele vai justamente aumentar e trazer essa discussão a respeito desses parâmetros contemporâneos que envolvem essa lógica de que o fato de saúde estética não ter uma relação direta, mas de certo modo você não pode ignorar a saúde por questões de ignorância da estética. Então não é porque você não queira se encaixar no padrão social que você tenha que descuidar da saúde. E ele fala e ele associa que isso, ligado principalmente a alguns influenciadores digitais, pode ser um perigo principalmente para as crianças. Ele traz algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos e ele implementa essa discussão para essa temática, tudo bem? Essas são algumas dicas de reportagem. Repertório, né? Vamos lembrar aqui o seguinte: como é que eu faço a seleção de repertórios? Quando você seleciona seus repertórios, eu vou mais uma vez ressaltar que é muito interessante que seus repertórios eles sempre estejam ligados às áreas do conhecimento que você mais tem contato. Se você é aluno do cursinho, se você é aluno do ensino médio, ou se você faz algum estudo solitário,
Eu tenho total certeza que você estuda história. Entenda que dentro da história, se você for observar as eras, as idades, sempre há fatores históricos para que a gente possa associar a qualquer temática. O fator histórico sempre é importante e é um excelente repertório para seu texto, seja para usar na introdução, seja para usar na sua argumentação. Junto com o fator histórico, não esquecer que outra estratégia muito boa, tanto para apresentar o tema como para argumentar, são as citações de autoridade, que podem ser tanto citações diretamente ligadas ao tema, como podem ser citações de filósofos ou de sociólogos que estão relacionados à temática e você consegue usar como parâmetro para estabelecer uma linha argumentativa com aquilo que você vai discutir. E não menos importante, o pessoal da Netflix aí de plantão, a ficção também sempre é um ótimo recurso. Não apenas a ficção do ponto de vista de séries, mas qualquer filme, qualquer mitologia, qualquer livro que você conheça que tenha relação direta com a temática pode ser usado para o seu argumento. Mas sempre lembre o seguinte, ó, professor, eu quero construir meu repertório. 3 repertórios essenciais para qualquer redação: fator histórico, as citações de autoridade e as ficções. São 3 repertórios que não podem faltar em qualquer tema de redação que queira tirar 1000, que queira tirar acima de 900, que queira tirar uma nota plausível para ingressar às universidades, tudo bem? Mas aqui no canal Redatores, a gente sempre vai ter esses repertórios em mãos para todas as nossas orientações temáticas. Olha o que eu selecionei para vocês. Vamos lá. O nosso primeiro repertório, ele vai ser uma citação de autoridade, que eu acho, inclusive, que eu coloquei também no nosso tema sobre cidades saudáveis, né? Essa citação de autoridade, ela é excelente. E eu quero que você aprenda porque ela pode ser usada em qualquer tema que envolva saúde. O seu tema tem como eixo temático saúde, essa citação, essa definição de saúde pela OMS, ela pode ser usada como repertório. A gente viu isso aqui lá em Cidades Saudáveis, a gente vai ver no tema de alimentação estética e posteriormente qualquer tema que tenha relação com saúde, eu vou trazer essa citação para você aprender, para você decorar, para você usar nas suas redações. É uma citação muito fácil, é uma citação muito boa, é uma citação que serve como excelente recurso de repertório para as suas argumentações. O que é que a OMS vai conceituar sobre saúde? Ela fala o seguinte, ó: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de doença. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença. E o que isso tem a ver com a alimentação estética? Você pode ressaltar que as dietas radicais, você pode ressaltar que uma alimentação não equilibrada, ele vai trazer um desequilíbrio para o conceito de saúde estabelecido pela OMS. Então, esse parâmetro de que você tem que obrigatoriamente alcançar uma estética perfeita, ele pode justamente trazer impactos emocionais, ele pode trazer impactos mentais e frustrantes quando você não consegue alcançar isso daqui. Então isso vai prejudicar a sua saúde mental. Isso pode prejudicar a sua saúde física. Por isso que a temática tem relação direta com saúde, porque a alimentação e estética são eixos voltados à saúde. Então fica essa dica de repertório, tudo bem? Vamos para o nosso próximo repertório. Fator histórico. E aqui eu vou trazer 2 repertórios históricos que serão excelentes e que podem servir a vocês tanto na lógica de estética como na lógica de alimentação. Na questão estética, eu creio que seja de conhecimento de todos
que a Grécia Antiga, por ser o berço da cultura ocidental, ela tem essa discussão sobre estética, inclusive não apenas em saúde, mas em diversas áreas do conhecimento. Se você olha para as artes, quem é que discute estética? A Grécia Antiga é uma das pioneiras. Se você discute filosofia, dentro da filosofia eu tenho a estética, o conceito de belo. Se você estuda até a questão física corporal, eu tenho essa discussão de estética dentro do conceito de belo. O que é que os gregos colocavam? O que é que os gregos acreditavam? Para muitos cidadãos que viveram na Grécia Antiga, a beleza era considerada uma dádiva, um verdadeiro presente dos deuses. Ter um corpo bonito era também uma prova de uma mente brilhante. As pessoas vistas como belas eram consideradas abençoadas pelos deuses. Olha que legal. Se você vai na Grécia Antiga, você percebe inclusive que na arquitetura, que as esculturas gregas, elas apresentam estética definida. E essa estética definida era principalmente colocada à imagem dos deuses. Então era representado que os deuses tinham uma estética perfeita. Obviamente que não, isso nunca nem sempre foi desse jeito. A partir de uma determinada linha de pensamento artística, isso é estabelecido. Então começa um pensamento grego de que se os deuses têm uma forma perfeita, uma forma corporal perfeita, o ser humano que buscar essa forma perfeita, ou que tiver essa forma corporal perfeita, foi um ser humano abençoado pelos deuses. Eles associavam inclusive beleza à bondade. Tem inclusive um autor grego, qual não recordo o nome, que ele colocava que tudo que é belo é bom. Um conceito totalmente equivocado, na verdade, mas que estava associado ao pensamento grego. Indo um pouco mais à frente na história, a gente já pode falar sobre alimentação sob duas lógicas. A gente pode falar de alimentação pensando do ponto de vista das primeiras civilizações, e a gente pode pensar em alimentação pensando do ponto de vista da pré-revolução industrial. O que é que acontece? Olhe para seus antepassados. Se você tem uma visão histórica pré-revolução industrial, principalmente no setor alimentício, você percebe que as pessoas se alimentavam por necessidade, elas se alimentavam por sobrevivência. O que acontece pós-revolução industrial? A alimentação ela já não vai acontecer necessariamente por sobrevivência. Isso desconsiderando questões sociais, obviamente. Eu não estou falando de questões de desigualdade, questões de poder. Eu estou falando do papel da alimentação. Então, hoje, pós-revolução, as pessoas se alimentam não necessariamente porque elas precisam sobreviver. Elas se alimentam por luxúria. E essa alimentação por luxúria, essa alimentação demasiada, ela vai justamente trazer alguns problemas de saúde. Olha o que o repertório ressalta. Durante muito tempo, as pessoas morreram devido à falta de uma alimentação, pois alimentavam-se somente para sobreviver. Com o advento da produção de massa dos alimentos, hoje o fácil acesso a comidas processadas e industrializadas trouxe preocupações à saúde dos indivíduos. Muito bem? Então são dois repertórios históricos que você pode associar à sua temática. Uma ligada ao conceito de estética e a outra ligada ao conceito de alimentação. Guarde esse repertório. O primeiro repertório para a sua introdução é ótimo. O segundo repertório, tanto para a introdução como para a argumentação, é excelente. Então são bons repertórios para você usar na sua redação. Tudo bem? E vamos aqui a alusões filosóficas, né? Vamos falar do pai da medicina, Hipócrates. O que é que o Hipócrates ressaltava? O que é que ele defendia? Ele tem uma citação excelente que você também pode sempre usar em temas voltados à alimentação. Ele fala o seguinte, que o teu alimento seja o teu medicamento. Ó, que filosofia, que teu alimento seja o teu medicamento. O tema é sobre alimentação? Ótimo. O tema é sobre doenças ligadas à alimentação? Excelente. O tema é sobre agrotóxicos? Excelente. O tema é sobre alimento modificado geneticamente?
Excelente. Então, esse pensamento é ótimo. É um pensamento reflexivo, é um pensamento que tem um valor argumentativo muito forte e é um pensamento que você pode guardar para suas temáticas. Que teu alimento seja o teu medicamento. Ótimo. Outra dica de repertório, e aqui já falando da questão estética, eu trago para vocês o que tenho quase certeza que muitas pessoas conhecem, é o nosso mito de Narciso, né? Aí eu já vou para a mitologia, né? Quem foi Narciso? Narciso, ele foi um indivíduo mitológico que era apaixonado, né, pela sua própria imagem. Isso causou a sua própria tragédia. O mito é uma interpretação da mitologia grega que narra a história de um jovem caçador fascinado pela sua própria beleza. Na Grécia, sua imagem é atribuída ao símbolo máximo de vaidade. Eu lembro vagamente que no mito de Narciso, uma das deusas se apaixona por ele. Se não for uma deusa, era alguma personagem que tinha essa paixão muito forte. Ele rejeita e ele vai justamente receber uma maldição. Por se apaixonar por si, ele vê sua imagem refletida na água e ele acaba se afogando em busca dessa imagem. Então, é um ótimo repertório, tanto para usar na sua introdução, como para usar na sua argumentação. Inclusive, eu montei um parágrafo com esse repertório e a gente vai verificar no final da aula. Outra dica que eu não coloquei aqui, se tratando de questão estética, tem uma obra que é o Retrato de Dorian Gray. Então dê uma pesquisada, tem tanto o livro como o filme, que ele vai ser um excelente repertório para as suas redações. Ótimo? Vamos lá. Terceira parte da nossa aula, planejamento, né? O que é o planejamento? O planejamento consiste em você montar a sua redação a partir de algo que você vai pré-estabelecer. O planejamento é excelente, principalmente para quem tem dificuldade com projeto de texto. O que é projeto de texto? É, antes de escrever a redação, você ter consciência daquilo que vai ser escrito. Primeiro você projeta, depois você escreve. Primeiro você projeta, depois você escreve. E Renan, como é que eu vou fazer esse planejamento? Você vai estabelecer pontos para serem colocados sobre a sua redação. Que pontos são esses? Obviamente, o primeiro ponto vai ser o tema. Você não vai precisar anotar o tema, porque o tema já vem explícito na sua redação. Mas o que você precisa anotar antes de produzir? Qual vai ser a sua tese? Qual o seu principal ponto de vista sobre aquele tema? O que você vai defender nessa redação? Quais são os argumentos que vão estabelecer sua tese? Que vão comprovar ou que vão justificar sua tese? Que repertório você vai usar em cada argumento? E o que você vai colocar na sua proposta de intervenção? São alguns pontos essenciais no seu projeto. Eu sempre também digo o seguinte, ó, alunos, né, alunas, queridos, queridas, eu sei que você tem semanalmente umas 60 disciplinas para estudar. Eu sei que nem sempre você tem tempo para fazer uma redação por semana, ou às vezes acaba fazendo uma e esquece de fazer outra que você achou importante. O que é que eu sempre vou recomendar? Faça o planejamento das principais propostas que você acreditar que vai ter dificuldade e que precisa estudar para o Enem. Faça o planejamento das principais propostas que você achar que vai ter dificuldade e que precisa estudar para o Enem. Por quê? Se você tem o planejamento, vai ficar mais fácil para a época da revisão você entender aquela temática. Crie um caderno de planejamento. Nesse caderno de planejamento, você vai anotar o seu tema, você vai anotar os seus argumentos, repertórios de intervenção, para quando estiver bem próximo ao Enem, simplesmente fazer uma leitura, simplesmente fazer uma revisão. Vamos começar aqui com o meu planejamento. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar também é o seguinte, ó, pessoal,
Você não é obrigado a seguir o planejamento do professor. Eu não gosto de tentar obrigar o aluno a escrever aquilo que eu quero. Na verdade, você tem que escrever o que você se sente à vontade para escrever, conquanto que esteja dentro dos parâmetros de uma redação de qualidade. Então, esse planejamento que eu passo é unicamente para orientar, mas não é algo que vai obrigá-los, tudo bem? Vamos lá. Se eu pego um tema desse, alimentação estética, os parâmetros para uma vida saudável no século XXI, eu trabalharia a seguinte tese: a alienação social e a carência de educação alimentar são fatores que corroboram o problema, certo? A alienação social quanto a padrões estéticos e a carência de educação alimentar, né? Essa carência de educação alimentar vai ser um fator determinante para essa alienação. Eles vão corroborar o problema. Ou seja, nessa minha tese, eu já apresento, de certo modo, os meus dois argumentos. Como que fica isso? Argumento 1. Eu vou colocar o seguinte, ó. A mídia impõe padrões estéticos à juventude que ocasiona a busca de dietas milagrosas ou comportamentos como a bulimia para alcançar o ideal do corpo. Eu vou culpar a mídia pelo problema. Eu vou dizer que a mídia ela vai alienar a sociedade na busca desse corpo perfeito, o que faz com que a sociedade busque dietas milagrosas. Tem um ponto muito importante sobre esse tema que eu queria colocar. Perceba que esse tema ele não ressalta o uso de anabolizantes. Então seria, de certo modo, eu não diria tangencial, mas trabalhar uma ideia que não é o que a temática pede. Eu quero que você trabalhe a argumentação de estética associada à alimentação, e não a adoção de medidas como anabolizantes que vão fortalecer ou que vão maximizar esse processo da busca pela estética. Tudo bem? Vamos lá, dando continuidade. Repertório. Mito de Narciso, né? O que é que nós podemos fazer? Eu iria associar que a mídia é o reflexo do Narciso pela sociedade contemporânea. Não entendi. Eu vou explicar e no final eu montei um argumento usando justamente esse repertório. Veja bem, o Narciso ele morreu porque ele se apaixonou pelo próprio reflexo às águas e ele se afogou ao buscar esse reflexo. A gente pode associar que o reflexo de Narciso na sociedade contemporânea nada mais é do que a mídia. Então a sociedade ela vê a mídia como reflexo de algo que ela deve buscar. Ela vai se espelhar naquilo que a mídia impõe e isso ocasiona o nosso problema. Vocês vão verificar como que esse argumento ficou no final dessa aula. Argumento número 2. O meu argumento número 2 está ligado à questão da educação alimentar. Então, vou colocar o seguinte, ó. A ausência de educação nutricional gera problemas à saúde pública social, como obesidade, grave doença que atinge milhões de brasileiros, né? Eu vou associar que essa ausência de educação nutricional ele vai justamente causar problemas à sociedade. Aí você vai perceber que esse argumento está voltado à questão da alimentação. O que foi que eu fiz? Eu trabalhei um argumento dentro da lógica da estética e eu trabalhei outro argumento dentro da lógica da alimentação. Repertório. Hipócrates. Que teu alimento seja teu medicamento. Então, esse é o repertório que nós podemos usar para esse segundo argumento. Proposta de solução. A nossa principal proposta vai ser a educação social. Eu vou pautar essa proposta justamente dentro da lógica de que eu preciso quebrar esse pensamento alienado sobre estética perfeita e de que como a sociedade não tem uma educação nutricional, ela necessita de uma educação nutricional. O nosso agente vai ser a escola, mas caso você coloque o Estado, vai dar praticamente quase o mesmo parâmetro, você não vai ter dificuldade dentro desse aspecto.
O nosso detalhamento, eu vou trabalhar o detalhamento do agente, né? Que eu vou colocar o seguinte, ó. A escola, aí que detém o poder de conscientizar a população. Esse seria o meu detalhamento. A escola que detém o poder de conscientizar a população. Meio. Como que a escola ela vai educar? Por meio de palestras com especialista, por meio de distribuição de livros informativos ou de qualquer recurso que venha a facilitar essa educação social. Você pode até colocar por meio de palestras com nutricionistas, por meio de palestras ressaltando, né, através de pesquisas, a importância da alimentação. Então, proposta totalmente voltada à educação. E a nossa finalidade vai ser de mudar a mentalidade social. Uma finalidade que vai casar com a minha intervenção, tudo bem? Esse é o nosso planejamento. Mais uma vez, você pega o planejamento, você guarda e, quando possível, você revisa ou produz a redação mediante esse planejamento. E assim nós encerramos o nosso planejamento. E a nossa última parte da aula foi o que eu prometi a respeito da argumentação. Nós vamos ver na aplicação como que você constrói o seu argumento a partir do planejamento. Então, como eu prometi durante a nossa aula, eu peguei o argumento número 1, eu peguei o mito de Narciso e eu construí uma argumentação por meio da alusão que vai refletir como que eu colocaria esse argumento nesse tema sobre alimentação e estética. Vamos lá. O nosso parágrafo traz as seguintes informações. Inicialmente, né, eu pontuo que o meu repertório vai ser o mito de Narciso. Mas vamos para o argumento. Em primeira análise, primeiro argumento, a mídia impõe padrões estéticos à juventude, que ocasiona a busca de dietas milagrosas ou comportamentos como a bulimia para alcançar o ideal do corpo. Estou culpabilizando a mídia pelo problema. Analogamente, pode-se associar esse ator social, que é a mídia, ao mito de Narciso, que é uma interpretação da mitologia grega que narra a história de um jovem caçador fascinado pela sua beleza e que se apaixona pela sua própria imagem refletida no rio. Esse é o repertório. Olha como é que fica a contextualização. Na sociedade odierna, pode-se assemelhar a mídia ao reflexo do personagem. Estou fazendo analogia, visto que a população adota as imagens estereotipadas expostas em programas, reality show e ficções como exemplos a serem seguidas. Nesse contexto, a insatisfação com a singularidade leva muitos a práticas alimentares não saudáveis, como dietas radicais, o que configura um cenário preocupante. Então, qual é a analogia feita? A mídia assemelha-se ao mito de Narciso, porque Narciso, em seu reflexo, foi o que provocou sua morte e a sua alienação, e a mídia funciona como um reflexo de Narciso para a sociedade. Ela impõe o que a sociedade deve adotar e a sociedade, alienada daquele reflexo imposto pela mídia, vai adotar essas práticas, tudo bem? E assim nós encerramos a nossa orientação temática da semana. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o nosso segundo tema para a orientação. Próxima semana teremos um terceiro tema e buscarei manter em cada semana uma orientação temática para ajudá-los no Enem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, de comentar. Na nossa página do Instagram, Redatores Oficial, você vai encontrar várias dicas, vários temas de redação, vários repertórios. E isso ajuda tanto no crescimento da página como incentiva a continuar esse trabalho. Um grande abraço para todos, bom final de semana, fique em casa, estude e até a próxima. Um abraço.